Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos alunos, como vão vocês? Hoje vamos falar de um assunto muito, mas é muito gostoso. Eu gosto, né? Vamos falar sobre formação de grupos e formação de equipes. Vocês acham que são a mesma coisa? Então vamos lá. Vocês no final da aula vão me dizer se é a mesma coisa, se não é. Então, nessa aula você começa a inserir o indivíduo em seus grupos de trabalho, ou seja, agora você vai começar a imaginar, né, aqueles grupos de trabalho. Imagine quando na sala de aula, né, quando vocês eram ensino médio, quando vocês, a câmera tá brigando aqui comigo. Peraí. Imagine quando vocês eram ensino médio e aí tinham que fazer aqueles grupos. Pronto. Agora imagine isso aí no âmbito de trabalho, certo? Como já vimos, as pessoas apresentam diversas características, né? A personalidade diferente, né? Vimos as inteligências que são diferentes. Então, são características, diversas características que, é, que a gente observa nos outros, né? Mas não há como isolar-se um dos outros, né? É muito difícil um ser humano viver sozinho. A gente conhece idosos, por exemplo, que vivem sozinhos, mas não é a mesma coisa, né? Eu mesmo gostaria muito de dar essa aula presencial, porque, aliás, todas as aulas de inteligência emocional eu gosto muito de dar também. E é uma das minhas prediletas. Essa também eu gosto. Então, é diferente, né, do estar junto do que o estar isolado. Então, as empresas trabalham em grupo. Então, no ônibus, no parque, no mercado e, claro, no setor de trabalho, há sempre o quê? Contato com outras pessoas. Nós vivemos assim. E as organizações, como eu já falei, precisam das pessoas e as pessoas precisam das organizações. Então, vamos analisar como as equipes de trabalho se estruturam e os diversos papéis que as pessoas desempenham dentro delas. E vamos ver a diferença de equipe e de grupo, tá? Vamos ver aqui um videozinho. Essa aula tem muito videozinho, tá? Eu gosto de desenho animado. Vamos lá. Trabalho em equipe. え、濡れとな。ウィンポー Ok, tipo cara. Pomelo? Né? Trabalho em equipe, né? É muito bom dar uma distraída e também ver nos desenhos animados tem as segundas intenções, né? Então, definição de grupo de equipe. Não é mais possível, no século XXI, algum profissional afirmar que pode atuar sozinho, né? Sem depender de outros para executar suas funções. Por exemplo, mesmo eu estando aqui, trabalhando sozinha da minha casa, eu não gosto disso, não, viu, gente? Eu gosto de estar na escola. Mesmo assim, eu tenho tem reuniões com direção, tem reuniões com os professores da área de gestão, então tem os alunos, então tem aquela movimentação com o pessoal da secretaria, tal, principalmente final de unidade, né, que o professor tem que correr para cobrar atividade de aluno, para correr, para colocar as notas em caderneta, no controle, fazer programação de segunda unidade. Dá um trabalhão. Mas eu estou sozinha, porém eu não estou sozinha. Eu estou com uma equipe comigo, né? Então, não tem como a gente dizer que pode atuar sozinho sem depender dos outros para executar as suas funções, né? Tem até a equipe do Google, do YouTube, tudo aí me ajudando, né? Se eles não trabalharem, não tem como eu postar, por exemplo, essa aula. Então, a base da estrutura organizacional está dividida em microorganizacional,
meso-organizacional e macro-organizacional, ou seja, micro-organizacional, que são pessoas ou indivíduos. Então, vamos fazer aqui, né, o desenho muito bem, principalmente com o mouse. A meso-organizacional, que seriam os setores, né, setores e departamentos, né, com os grupos. Então, aqui já não é mais a pessoa sozinha, já é um departamento com mais pessoas e grupos. E a macro, né? E aí aqui vai ter um outro grupo, aqui vai ter um outro grupo, e aqui vai ter um outro grupo. E a macro é justamente toda a organização como um todo, tá? Aqui não vou ficar desenhando, então aqui são as pessoas, os pontinhos, tá? Certo? Então, é assim: micro são as pessoas, meso são os setores, os departamentos, e a macro é a organização como um todo. Ok. Então, aqui um desenho fica mais fácil, né? A micro-organizacional, uma pessoa sozinha, a meso, a equipe, né? E a macro, toda a organização. Então, apesar de alguns autores abordarem os termos grupos e equipes como sendo sinônimos, em boa parte das referências há uma distinção muito nítida e séria para essas palavras. Eu mesma digo que não tem nada a ver grupo de equipe, tá? Equipe é totalmente diferente de grupo. A gente vai ver isso mais para frente. Então, o que é um grupo? Para o autor, grupo é um grupo de trabalho, é a união de duas ou mais pessoas que interagem uma com as outras, né? E divide algumas tarefas visando os objetivos interrelacionados. Então, uma coisa normal, é um grupo de trabalho. E o que é equipe? Equipe é um tipo especial de grupo. Então, equipe é além do grupo, tá? É um grupo, mas é além do grupo. É um tipo especial de grupo que, entre outros atributos, ou seja, faz tudo aquilo que o grupo faz, mas evidencia-se que uma elevada interdependência na execução das atividades, ou seja, um depende do outro. Por exemplo, um campo de futebol, um jogo de futebol, um timaço, né? O Corinthians, um timaço. Se, ó, gente, eu não entendo muito não mas entendo um pouquinho. Tipo assim, se o zagueiro não colaborar com o goleiro, né? O negócio vai ficar difícil. O meio de campo também não estiver lá colaborando, né? Quando a equipe adversária vier, então tem que estar em sintonia. Então, esse diferencialzinho aí, sintonia. E o grupo, ou a equipe é diferenciada do grupo. O grupo simplesmente senta aqui, uns 4, 5 pessoas, cada um faz a sua atividade, pô, tá, tchau. A equipe não. Eu faço por exemplo, eu gosto muito quando eu vou fazer projeto. Ó, fulano aí faz um grupo de 5 pessoas, ó. Um faz a introdução, o outro faz a pesquisa, não, um faz a pesquisa, o outro faz a introdução, dois fazem o desenvolvimento e o outro faz a conclusão, tá? E aquele que fez a pesquisa, ele vai fechar a formatação para ver se está tudo compreensível. Sendo que o que fez o desenvolvimento tem que ler a introdução para ter compreensão, e o que fez a conclusão tem que ler o trabalho inteiro para ver se realmente, né, está dentro do caso, né? Do projeto que quer sim se fazer, se inscrever, né? Então, eu fazia assim na faculdade. Para não ficar uma só pessoa para fazer, a gente subdividia. Cada um faz um pedaço e, por último, corrige e depois a gente envia. Certo? Então, é a interdependência, aquela ligação que um depende do outro. Ok? É muito lindo isso, né? Difícil de funcionar, mas quando funciona, nossa, não tem que segura a empresa que forma equipe. Então, esses autores deixam claro que os termos se distinguem pela forma em que as tarefas são realizadas.
Os grupos atuam de maneira individualizada, ou seja, mais pessoal, enquanto as equipes atuam integradas, tá? Ou seja, um dependendo do outro. Estabelece uma visão compartilhada do que deve ser feito, conseguem estabelecer um vínculo de sinergia. Lembrem dessa palavra que a gente vai falar de agora em diante muito sobre essa palavra, sinergia. Assim se pode concluir que todas as equipes são grupos, mas nem todo grupo pode ser uma equipe. Sinergia, gente, é aquela colaboração um com o outro, é aquela energia que um passa para o outro, onde vai, né, acrescentar, ou onde não vai, por exemplo, quando você vai sentar em uma reunião, vai ser para acrescentar, não vai ter aquela distinção, fulano que fala, fulano fala besteira, tal. Não, numa equipe não existe isso, tá certo? Olhe, eu digo aqui, o que é uma equipe é neste vídeo aqui. Vejam só. Até as luzes fazem uma equipe, né? Cria-se expectativa. Vai começar. Vale a pena. Os tambores fazem o mesmo som dele, né? Melhor parte para mim agora. A sintonização dessa equipe que está chateada. Né?
de novo, presta atenção. O efeito dominó. Muita disciplina que eu tive. Perfeito, né? Perfeito, perfeito, perfeito. E eu acho que esse vídeo, assim, eu posso dizer de equipe, de perfeição, de muita disciplina, de muita determinação, de muito esforço, que é o que as equipes, né, unidas fazem. Então, o autor traz alguns aspectos importantes sobre grupos e equipes, que são os papéis. Nem todas as pessoas em um grupo ou uma equipe têm a mesma função, né? Cada um tem alguma função ou algum propósito diferente do outro. Por exemplo, numa empresa, né, tem a recepcionista, e depois tem a que trabalha lá no RH, tem que trabalha na área financeira, tem a que trabalha, se for um supermercado, tem a que trabalha no caixa, tem a que trabalha na reposição, tem, e aí vai. Cada um tem, né, sua função. Então, as responsabilidades também são o quê? Diferentes e há papéis formais, ou seja, cada um sabe o que tem que ser feito, né? Que são especificados pela empresa e compõem a descrição do cargo, ou seja, se você caixa, sua função é essa, essa, essa e essa. A empresa vai dizer. A formalização das tarefas, que é justamente o que eu acabei de falar, para ser desempenhadas, e há também os papéis informais. O que são os papéis informais? Que é justamente o que? As interações que o grupo, né? As interações e o grupo e a equipe operacional não seguem as regras, tipo amizade, né? Então, os papéis são aquelas coisas formais e os papéis informais são as integrações que não seguem regras, tipo, né? Todo local de trabalho a gente sempre vai ter aquela pessoa que a gente tem mais afinidade e vai com certeza ser mais próxima e até se tornar uma amiga, né? Então, existem também as normas. Normas são regras de comportamento, presta atenção, regras de comportamentos estabelecidas e aceitas pelos membros do grupo e da equipe. Então, são normas, essas normas aqui não são aquelas normas formais, mas é aquela tipo assim, Josi quer fazer parte da equipe de fulano de tal. Quer andar, quer ser amigo daquela pessoa. Aí aquele grupinho já tem umas normas deles mesmos que eles nem assim escrevem, nem sabem, nem têm ideia. Josi não. Josi não tem nada a ver com a gente. É justamente isso aí, as normas, né? Tem que ter algo a ver, né? Ou seja, por exemplo, se eu for andar com pessoas, nada contra, tá? Que gostam. Deixa eu ver aqui, meu Deus, que eu gosto de tanta coisa. Que gostam de funk. Pronto. Aí eu vou dar com as funkeiras. Não combina, não combina comigo, não, não vai ter. Eu vou querer cantar um louvor evangélico e aí elas vão querer, né, tocar lá o funk, não, não vai combinar. Então a norma do grupo não vai me encaixar, tá certo? Então, muitas vezes são especificadas, ou como a forma de falar, a forma de se vestir, o ritmo de trabalho, né? Tem aquelas pessoas que são mais aceleradas, tem aquelas pessoas que são mais devagar, mais atentas ou mais lentas, né? Então, as normas são úteis, sim, pois estabelecem o quê? Padrões que normatizam a produtividade. Então, tem as normas, tanto normas formais
Mas aqui ele está falando das normas informais, que é justamente os comportamentos pré-estabelecidos pelos próprios grupos e as próprias equipes. Coesão de grupo e da equipe. É a soma de quê? De forças que atrai os membros do grupo e mantém unido. Ou seja, gera motivação e integração. Então, é aquela coisa que tem a equipe, como eu estava falando aqui, né? Vou mudar de equipe. Tem a equipe dos que gostam de montar cavalo, né? Eu gosto, mas tem aqueles que gostam mais ainda do que eu. Então, quando une esses dois tipos de grupos, né, se forma uma coesão de grupo, ou seja, isso vai gerar motivação, né? Agora mesmo tem muita gente andando de bicicleta, e aí começa uma dupla, e aí vai juntando gente e vai, né? Gerando motivação, gerando integração e fazendo com que os integrantes permaneçam altamente mais coesos, ou seja, mais unidos. E tem também a perda do processo, que sugere o tempo e o esforço gasto em ações que não se relacionam diretamente com a produção ou alcance dos objetivos. Por exemplo, dentro da empresa, né, quando eles chamam de perda de processo, no caso, seria, por exemplo, eu vou no banheiro, aí a outra amiga, eu também vou, né? Na escola, isso é ótimo, né? Aí sai a carreirinha, anda quatro juntas, aí uma vai no banheiro, eu quero saber, deve ser uma para segurar a porta, uma para segurar a outra porta, a outra para ficar vigiando, não sei. Mas não acontece isso, então é uma perda no processo. Então, enquanto essas quatro saíram para ir no banheiro, estão perdendo o que? O conteúdo, a produtividade. Então, Hobbes, o autor afirma que a união das pessoas nas equipes de trabalho apresenta algumas características específicas. Deixa eu ver aqui se dá tempo para a gente ver essas características específicas ainda nesse vídeo. Vai ficar um pouquinho longo, mas eu vou falar, tá bom? Então, eu vou ser rapidinho. Então, as equipes de trabalho apresentam algumas características específicas. As equipes de soluções de problemas. É o que? A reunião de pessoas que buscam trocar ideias, né, para melhorar o ambiente e os processos de trabalho. Então, ele segue o princípio da dialética. A dialética é um método, né, que frequentemente é referido apenas como dialética. É uma forma de quê? De discurso. Por isso que é em reuniões que se discute a solução de problemas. Chama-se as pessoas de determinados departamentos, se for uma empresa grande, chama uma ou duas pessoas de todos os departamentos e vai discutir aquele problema, né, do que está acontecendo na empresa. Ou apenas um departamento faz a sua própria reunião. Então, usa a forma, né, de discurso entre as pessoas para o que dialogarem e entrarem em um acordo, né? Debaterem naquilo que pode ser assim melhor para a empresa. Ou isso dá para se usar em qualquer lugar. Também tem as autogerenciadas, ou seja, as equipes que já são autogerenciadas. O próprio nome já diz da atuação, né? Elas são autogerenciadas, elas próprias se assumem, elas mesmas assumem as responsabilidades além das suas próprias. Ou seja, ela assume responsabilidade dela, da sua equipe e dos outros integrantes da equipe, ou seja, justamente para colaborar e criar uma sinergia. Então, planejam, delegam tarefas, implementam ações, soluções dentro de uma visão coletiva ou compartilhada. Dentro de um grupo, por exemplo, numa sala de aula, sempre tem aquele que, gente, vamos combinar isso e aquilo. Pronto. Ela é um tipo de pessoa que pode, ela é autogerenciada, então ela mesma forma lá a sua equipe, a equipe também é autogerenciada, vai lá e faz acontecer, né? Eu gosto muito de equipes assim. E as equipes multifuncionais, que também é muito interessante. Pode conciliar uma com a outra, pode, tá? Formada por pessoas do mesmo nível hierárquico na empresa, ou seja, tem no mesmo departamento ou vários departamentos, né? Podendo ser de setores distintos, ou seja, de diversos departamentos, que se reúnem para cumprir uma força-tarefa. Ou seja,
alguma tarefa temporária, né? Mas que todos tenham o mesmo grau de vigor e técnica e comprometimento. Por exemplo, vai se lançar um produto novo. Aqui eu vou tentar fazer um organograma, tá? Vai se lançar um produto novo. E aqui está a administração geral, tá? Aqui está o marketing, aqui está a linha de produção, aqui está o financeiro, por exemplo. Então, forma-se o quê? Uma equipe, né? Com esses três. Eita, embolação! Com esses três departamentos, ou algumas pessoas desses três departamentos, forma-se um grupo, uma equipe, para uma força-tarefa temporária para decidir como vão produzir, como vai ser esse novo produto. Um exemplo. Tá? Então, multifuncionais seria o quê? De cada um com seu talento, né? No mesmo nível hierárquico, mas de departamentos diferentes. Tem os equipes virtuais, né, que usam a tecnologia, como agora nós somos uma equipe, né, virtual, usa a tecnologia disponível, principalmente de informática, para reunir fisicamente os membros dispersos, né, e assim atingir os objetivos propostos. Por exemplo, quando a PRO entra lá, plano, cadê a tua atividade? Crano, tua atividade. Ah, aqui os alunos que estão devendo tal atividade. Então, é para ligar aqueles que estão dispersos, né? Chamar. E às vezes até marca o arroba. Então, o motivo pelo qual as pessoas se reúnem e compõem um grupo, uma equipe, são mais diversificados. Vamos ver aqui o que faz a pessoa se unir a uma outra pessoa. Vocês vão ver. Todo mundo tem um interesse. Ninguém se junta com outra pessoa sem interesse. Não quer dizer que seja um interesse financeiro, mas existem vários tipos de interesse. Vamos ver? Bom, pode ser em função do status, alguém se juntar com outra, faz formar uma equipe aqui, para buscar uma promoção de forma mais interesseira, né? Então, né, tem aquelas equipes que se juntam por status, por exemplo, na política, né? Tem aquelas equipes que se juntam por segurança, por quê? Vocês se sentirem mais fortes um com o outro num contexto mais acolhedor. Tipo assim, você com sua irmã ou com alguém, com aquela pessoa que você se sente mais segura em fazer as coisas, em tomar decisões, etc. Buscar também tem uns que buscam autoestima, né? Se juntar com outras pessoas para buscar autoestima. Então, são pessoas que criam e reforçam sentimentos crescentes de próprio valor, né? Então, são pessoas que têm a autoestima ou alta ou baixa e se juntam, né, por isso. Tem outros que é para compartilhar poder, né? Ficar próximo de pessoas influentes e receber algum favoritismo. Aqui também a gente pode lembrar de políticos, de pessoas que ficam em cima de políticos, querendo, né, alguma coisinha, tá? Né? Porque vai ter algum favoritismo, ou seja, aqueles que compartilham poder. Então, tem outros que é pela realização de metas. Então, esse aqui é super legal. Estar com pessoas similares que queiram agregar força numa mesma direção. Tipo, a amiga que quer malhar, né? Então, vamos, amiga, vamos criar um grupo, vamos todo mundo malhar, todo mundo. Aí ficar um puxando o outro. Um negócio, então, tem uma meta, que é malhar, e dá certo quando um puxa o outro. É justamente um exemplo aqui, uma realização de metas. E também tem aqueles que se unem pela amizade, que é justamente estar junto com pessoas pelo simples fato de gostar delas. Então, são os interesses que as pessoas se juntam, né? Pela amizade, pela realização de metas, pelo poder, pela autoestima, pela segurança, pelo status, e tem N outros motivos também. Mas esses são, assim, vamos dizer, os que a gente mais vê, tá? Então, a gente vai ficar até aqui, certo? Deixa eu ver. Vou só terminar aqui, né? Então, aqui entra a subjetividade humana, ou seja, os interesses são próprios de cada um.
Cada um tem o seu próprio interesse. Os recursos utilizados para alcançarem as metas partem do princípio de quê? Dos fins e dos meios, ou seja, cada um tem um fim. Às vezes eu vou me juntar com a pessoa, eu estou atrás da amizade dela, mas ela pode estar atrás do meu poder. Acontece isso também, né? Então, claro que o indivíduo não tem como pertencer a um único grupo ou uma única equipe, né? Você tem diversos grupos. Não é grupo de WhatsApp, não, tá, gente? É grupos. O grupo da igreja tem o grupo da escola, tem o grupo de casa, tem o grupo da festa, tem um grupo de ir na rua, e assim vai, né? Tem um grupo da rua, e assim vai, né? Então, ele pode compartilhar de grupo de trabalho, de time de esporte, de um coral, de residir em um condomínio, que é o povo da rua mesmo. Em todas as situações, a pessoa está lá porque entende que há algum benefício para si ou que elas mesmas contribuem um com os outros, ok? E até agora a gente fica até aqui de verdade. Um beijo e até a próxima aula.